Revelação emocionante. Garota tímida descobre que ídolo famoso é seu amor oculto de infância. Lara sempre foi a menina quieta da sala, a sombra que passava desapercebida entre os sorrisos vibrantes de seus colegas. Mas dentro de seu coração pulsava uma artista vibrante, cheia de cores e sonhos. Em Ouro Verde, uma cidade pequena onde todos se conheciam, ela vivia com sua avó, Dona Rita, que tinha o poder de contar histórias que tocavam a alma. As reminiscências da juventude de Dona Rita sempre traziam à tona um amor perdido, uma paixão que deixara marcas profundas em seu coração. Lara ouvia aquelas histórias com os olhos brilhando e o coração acelerado, sentindo como se sua avó falasse não apenas de memórias, mas de uma vida inteira de sentimentos. Certa manhã, enquanto o sol se levantava sobre o horizonte, uma mensagem bombástica ecoou pela pequena cidade. Luan, o famoso cantor pop, faria um show em Ouro Verde. O coração de Lara disparou como um tambor e uma ideia ousada tomou conta de seus pensamentos. Essa poderia ser a chance que ela esperava para mostrar seu talento, algo que sempre escondeu por trás de sua timidez. O show, ela sabia, era mais do que um evento. Era uma lâmpada mágica que poderia iluminar sua verdadeira essência. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto isso, Lara, nervosa e ao mesmo tempo empolgada, decidiu que se apresentaria no show. Mas seu coração estava um turbilhão de sentimentos. Ela pensava em Daniel, o menino que sempre esteve ao seu lado, que a apoiava e que desconstruía a fortaleza erguida em torno de seu ser. Será que ele haveria brilhar? E se por acaso ele soubesse de sua paixão secreta? Ela precisava de coragem, mas, em Ouro Verde, coragem não era apenas uma palavra. Era um grito de quem desejava ser livre. Na véspera do show, um segredo que parecia pertencer ao destino a envolveu como uma brisa suave. De forma quase casual, Daniel mencionou que Luan era seu irmão mais velho. O mundo de Lara desabou e se reergueu ao mesmo tempo. A chance de estar mais próxima de Daniel parecia cada vez mais real, mas também trazia uma confusão de sentimentos que a aprisionava. Lara se questionou. Deveria honrar a memória do amor de sua avó ou aproveitar a oportunidade de viver suas próprias emoções? Com o sol raiando no dia do show, Lara sentiu uma onda de determinação. Ao olhar para a cidade vibrante através de sua janela, ela percebeu que cada momento seria uma escolha, um passo em direção à autodescoberta. E se eu não for boa o suficiente? Era o pensamento que a assombrava, mas, ao pensar em Daniel e em sua avó, a fraqueza começou a se dissipar. Quando a noite chegou e as luzes começaram a piscar, Lara ficou paralisada, seu coração batendo como um tambor em um desfile. No fundo, ela sabia, era o momento de se libertar, de mostrar quem realmente era. O destino a aguardava de braços abertos, e ela estava pronta para dar o salto. O que ela escolherá? A sombra do amor oculto ou a luz dos holofotes? A música ecoava pelo ar, dançando entre as estrelas que agora brilhavam intensamente sobre Ouro Verde. A multidão pulsava, um mar de rostos iluminados pela expectativa. Lara podia sentir o cheiro da pipoca e das balas de caramelo, a mistura dos sons das risadas e gritos de alegria. Mas por dentro, o seu mundo estava um caos. Ela se posicionou atrás do palco, as mãos trêmulas e uma mariposa inquieta voando dentro de seu estômago. A ideia de se apresentar ao lado do seu ídolo, seu amor de infância, era de tirar o fôlego. E o que Luan pensaria dela? Será que ele veria seu talento ou apenas a menina tímida que sempre foi? Lara respirou profundo, tentando encontrar alguma esperança entre a ansiedade.
E ao olhar para Daniel, que estava ali, prestando apoio silencioso, seu coração aquietou um pouco. Ele se aproximou, um sorriso encorajador nos lábios. Você vai arrasar, Lara. Eu sei que vai. As palavras dele eram como um combustível. O brilho em seus olhos parecia dizer que ele acreditava nela mais do que ela mesma. E isso a motivou, mesmo que a dúvida ainda estivesse escondida na sombra. A apresentação se aproximava e Lara não podia desistir. Ao olhar para o palco claramente iluminado, sentiu que a luz não era apenas representativa. Era uma mensagem de que o caminho dela se desdobraria ali. Seria a hora de escolher, avançar ou recuar. As vozes da multidão aumentaram quando Luan entrou no palco, e por um momento Lara ficou hipnotizada. Ele era tudo o que sonhara e mais um pouco. Mas ao mesmo tempo, essa visão a fez sentir-se pequena. Quando Luan começou a tocar suas músicas, a energia do ambiente envolveu Lara como um abraço. Um frio percorreu sua espinha, uma onda de coragem começou a crescer dentro dela. A música a carregou para longe de suas inseguranças. Vou fazer isso, pensou, decidida. O microfone estava ali ao alcance, parava em sua mente a palavra não, e uma nova voz interna a gritava, sim. Naquele momento, a apresentação dela não foi apenas sobre as notas que ela queria tocar, mas um grito de liberdade. Era a oportunidade de falar ao mundo quem era, de dar vida à artista que sempre existiu dentro de si. Finalmente, quando chegou sua vez, Lara respirou fundo, subiu ao palco iluminado e pegou o microfone. As luzes a cegaram, mas logo ela sentiu o calor da plateia. Eram os rostos conhecidos e alguns desconhecidos, todos prontos para acolher sua voz. O som da introdução da sua canção começou a tocar e Lara vislumbrou Daniel na plateia, o sorriso dele proporcionando a segurança que ela precisava. Com a primeira nota, algo mágico aconteceu. A música fluiu como um rio e Lara se entregou completamente. O medo se desfez e a timidez desapareceu em meio à melodia. Os aplausos a envolviam, mas para além disso, ela podia sentir uma conexão profunda com cada pessoa presente. Era como se, através da música, estivesse oferecendo um pedaço da sua alma. Quando a canção chegou ao fim, a plateia explodiu em aplausos e gritos. Lara, ofegante e emocionada, viu Luan a aplaudindo também. Em um instante, seus olhares se cruzaram, e por um momento, todo o resto desapareceu. Ela lembrou-se de sua avó, das histórias sobre amor e passagem, e sentiu que, naquele palco, estava também honrando o legado que Dona Rita lhe deixara. Apenas uma apresentação? Pensou. Lara havia plantado as sementes de um novo capítulo, mas a jornada ainda estava longe de ser finalizada. Daniel se aproximou dela após o show, seus olhos brilhando com um misto de amor e curiosidade. Você foi incrível, Lara. Agora conta pra mim, o que mais está escondido na sua música? Ela sorriu, percebendo que essa era a oportunidade de revelar não só uma parte de si mesma, mas também o que sentia por ele. Mas, antes que pudesse responder, Luan se aproximou, interrompendo a conversa com um olhar intrigado. E então, a pergunta pairou no ar. Como Lara lidaria com essa nova conexão e os sentimentos que começavam a surgir? Lara sentiu seu coração acelerar quando Luan se aproximou. O calor de sua presença era quase palpável, e ela se viu em um turbilhão de emoções. O que dizer? Ei, fui só eu! Não parecia a melhor introdução, ainda mais agora que suas inseguranças gritavam mais alto após uma apresentação tão intensa. As palmas da plateia ainda ecoavam em seus ouvidos, mas a euforia foi ofuscada pela expectativa do momento. Você realmente arrasou, Lara. Adorei a sua interpretação, Luan disse, sorrindo de maneira confiante. O sorriso dele era aquele que iluminava todo o ambiente, fazendo qualquer um ao seu redor esquecer suas preocupações. Para ela, era como se o mundo tivesse parado naquele instante. A presença de Daniel ao fundo, observando atentamente, tornou tudo ainda mais complicado. Obrigada, Luan.
Significa muito para mim ouvir isso de você, respondeu, enquanto um frio na barriga a lembrava de sua verdadeira intenção. Ela queria responder a Daniel, compartilhar algo importante, mas os olhos de Luan a paralisaram. Finalmente, ela decidiu. Na verdade, essa música tem um significado especial. É sobre buscar coragem e enfrentar os sonhos, e às vezes, as pessoas que amamos. A resposta dela fez o olhar de Luan mudar. Ele parecia mais interessado agora, como se tivesse recebido uma chave que desbloqueava algo importante. Nada poderia ser mais verdadeiro. A música tem essa capacidade mágica de nos conectar, não é mesmo? Assim como você se conecta com a plateia. Ela assentiu, os sentimentos borbulhando em seu peito. Mas enquanto Luan falava, seu olhar deslizava para Daniel, que estava agora mais próximo, observando com uma mistura de inquietação e esperança. O que ele pensava? E você? Tem outros projetos em mente? Luan questionou, puxando-a de volta à conversa. Lara percebeu que sua mente estava divagando, e repentinamente um impulso de sinceridade tomou conta dela. Sim, eu quero escrever mais. É como se depois dessa apresentação eu sentisse que posso ir mais longe. Quero explorar minha música de verdade. Os olhos de Luan brilhavam. Você deve. E claro, posso te ajudar. Posso te apresentar a alguns produtores que adorariam ouvir seu trabalho. A ideia de ter a ajuda de Luan era tentadora, mas Lara não podia deixar de se perguntar sobre Daniel. Ele acreditava nela, mas também tinha seus próprios sonhos, e ainda havia tanta coisa não dita entre eles. Enquanto os dois trocavam ideias sobre música e colaboração, Lara se viu lutando contra a vontade de olhar para Daniel. Ela queria saber se ele a apoiava nessa nova fase, se o sentimento entre eles poderia evoluir, mas tudo parecia tão confuso no momento. Oi, e você, Daniel? O que pensa sobre isso? Luan perguntou, a atenção virando-se para o amigo. Lara prendeu a respiração, o coração batendo descompassado. Esse era o ponto em que tudo poderia mudar. Ela necessitava da voz dele, da sua perspectiva, da sua reação. Daniel hesitou, e em seu olhar, Lara viu um turbilhão de sentimentos contraditórios. Acho que ela deve explorar. A música é uma parte muito importante da vida dela. A maneira como Daniel disse isso fez Lara sentir que ele não estava apenas falando da música, mas também de algo mais profundo. O olhar deles se cruzou por um instante que parecia infinitamente longo. Era uma conexão silenciosa, mas intensa. Lara poderia sentir que havia tanto a ser revelado, mas o medo da vulnerabilidade a paralisava. Daniel sempre a encorajou, mas e agora? Ele aceitaria o novo caminho que ela estava disposta a trilhar? Vamos sentar e conversar melhor sobre isso? Sugeriu Luan, quebrando o silêncio. Lara hesitou, sabendo que aquela seria uma conversa que poderia moldar seu futuro, um desdobramento tanto no campo musical quanto no emocional. Com um simples movimento de cabeça, ela concordou. Mas no fundo, Lara questionava. Até onde ela estava disposta a ir para realmente se descobrir? E qual seria o preço a pagar pelas emoções que estavam começando a preencher seu coração? A conversa fluía entre risos nervosos e silêncios carregados. Luan escolheu um canto mais tranquilo da sala, longe da agitação do show que ainda pulsava ao redor deles. Lara sentou-se em uma das cadeiras, tentando organizar seus pensamentos, enquanto Daniel se acomodava na outra ponta da mesa. Então, o que você realmente quer fazer? Sem medo de se sentir julgada, Luan perguntou, já em sua posição de mentor, empolgado para ajudar a amiga. Os olhos dele piscavam expectativa. Lara inspirou fundo. A energia da conversa parecia sufocante, mas ao mesmo tempo, isso a motivava. Quero fazer isso de coração. Talvez gravar algumas músicas, algo que mostre quem eu sou de verdade, respondeu, tentando deixar as palavras fluírem sem tantas barreiras. Ela sentiu um frio na barriga, com medo da reação dele. O olhar de Daniel estava fixo em seu rosto, mas a expressão dele era indecifrável. Você tem o talento, Lara. O que falta é acreditar mais em você mesma, Daniel disse, quebrando o seu silêncio.
Era como se ele tivesse despejado água fria em uma fogueira ardente. Lara sorriu, mas uma onda de insegurança a atingiu. Falar é fácil, né? E se eu me arriscar e falhar? O que acontece com a minha música se ninguém gostar? Ela pronunciou as palavras com um certo desespero, refletindo a voz que ecoava em sua mente. E se você desbravar e descobrir que a música toca o coração de muitas pessoas? Luan argumentou, seu tom firme. As palavras dele a envolviam, mas não eram suficientes para dissipar a nuvem de dúvidas que a cercava. Eu só não quero desapontar quem me importa, Lara revelou, sua vulnerabilidade à beira de transbordar. Olhar para Daniel era uma luta. Ela queria sua aprovação, mas também temia o julgamento que poderia vir com isso. Lara, você nunca desapontou ninguém. Você sempre se superou. É assim que seus amigos te veem, Daniel falou com tanta convicção que ela quase acreditou. Mas a verdade era que a dúvida ainda a assolava. E o que ela mais queria, no fundo, era saber se Daniel estaria ao lado dela. Não apenas como alguém que acreditava em sua música, mas como um apoio emocional nas tempestades que estavam vindo. E se eu tentar e você não estiver lá? Ela lançou, os olhos buscando os dele, à espera de uma resposta clara. O peso da pergunta pairou no ar. Estarei sempre aqui, não só para a música, mas para você. Qualquer que seja seu caminho, estarei torcendo, Daniel disse, mas havia uma tristeza em seu olhar que fez o coração de Lara apertar. Luan, percebendo a intensidade entre os dois, decidiu intervir. Precisamos planejar um segundo encontro, Lara. Vamos organizar tudo isso. Com certeza será incrível ver você brilhar em um estúdio. Sua energia contagiante iluminou o ambiente, mas Lara sentiu um aperto no estômago, como se estivesse sendo empurrada para algo que nem sabia se estava pronta. Sim, essa é a ideia. Um passo de cada vez, certo? Lara respondeu, mesmo sem ter certeza se estava pronta para esses passos. Era um caminho novo, repleto de possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, seu olhar ainda buscava por Daniel. O que ele realmente pensava sobre ela? Havia algo mais? E o que esse apoio dele significava, de fato? As palavras dele ecoavam em sua mente como uma melodia inacabada. E assim podemos começar nossa jornada, Luan disse, sorrindo, enquanto Lara sentia o coração acelerar novamente. Ela sabia que decisões precisavam ser tomadas e que o futuro se desenrolava diante dela como um livro em branco. Mas naquele momento, sua mente estava confusa. Entre o amor pela música, a complexidade dos sentimentos e as promessas de apoio, Lara se questionava. Seria possível amar e ter coragem de ser vulnerável ao mesmo tempo? O jogo de emoções estava apenas começando, e Lara percebeu que cada escolha poderia levá-la a um lugar desconhecido, onde não só sua música, mas também seu coração estaria em jogo. Enquanto isso, uma sombra pairava sobre o relacionamento entre ela e Daniel, uma revelação que poderia mudar tudo. O que ele não estava dizendo? Lara estava absorta em seus pensamentos. A música, o futuro, o que Daniel disse, tudo girava como um redemoinho na sua mente. Quando Luan começou a falar sobre os próximos passos, ela se forçou a ouvir, mas a verdade era que sua atenção estava totalmente dividida. Ela olhou para Daniel, tentando decifrar o que se escondia atrás daquele olhar sério e quase distante. A música dela parecia apenas uma fração do que realmente pulsava dentro dela. E se você pensasse em compor algo sobre os seus medos, Lara? Seria um jeito de canalizar tudo isso que você sente em algo produtivo, Luan sugeriu com entusiasmo. Compor sobre os meus medos? Ela refletiu. O coração disparou só de imaginar. Expor suas fraquezas para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela acendeu uma faísca de coragem. Pense bem, a música sempre foi uma maneira de se conectar com as pessoas. Imagine se, ao falar dos seus medos, você ajudasse alguém a enfrentar os seus próprios. Luan continuou animado. Lara não tinha como não admirar o otimismo dele. E quem sabe, isso pudesse ser um caminho para lidar com a sua própria insegurança. Você tem razão, Luan. Talvez eu devesse tentar, falou com a voz mais firme. Mas havia um nó na garganta.
O que ela não conseguia colocar em palavras era quão vulnerável se sentia ao imaginar essa exposição. "E estou aqui para te apoiar", Daniel interveio, a seriedade em seu tom se suavizando. Ela queria acreditar na sinceridade das palavras dele, mas a insegurança a fazia hesitar. Como alguém que sempre buscou a aprovação dos outros, havia um medo profundo de se colocar em risco. A conversa prosseguiu, mas Lara percebeu que, enquanto falava sobre música, seus pensamentos constantemente voltavam para o que poderia ter acontecido entre ela e Daniel. Algo havia mudado entre eles, e ela não sabia se era apenas o medo ou se havia um sentimento escondido que tinha sido deixado de lado por muito tempo. O celular de Luan vibrou, interrompendo a conversa com uma chamada inesperada. "Desculpa, só um minuto." Ele se afastou um pouco, permitindo que Lara e Daniel ficassem a sós. O silêncio fez o coração dela acelerar ainda mais. "Lara." Daniel começou hesitante, como se estivesse pesando cada palavra. "Eu não quero que você pense que eu não estou aqui para você. Às vezes, eu só não sei se estou sendo o apoio que você precisa." Aquela era a última coisa que ela esperava ouvir. Um sopro de compreensão atravessou a sala. A tensão estava no ar. "Daniel, você é importante para mim. Acho que você sabe disso", ela disse, sentindo suas mãos suarem. As palavras saíram como um sussurro, mas o coração batia forte. "Eu queria ser mais do que um amigo, mas não sei se isso está certo. Você tem seus sonhos, e eu não quero complicar nada." Ele respondeu, a voz baixa, quase urgente. Lara sentiu um frio na barriga, como se estivesse à beira de um abismo emocional. "Por que você está dizendo isso agora?" ela perguntou confusa. Era como se tudo o que havia guardado para si mesma subitamente quisesse sair em forma de música, mas estava travado em seu coração. Daniel olhou nos olhos dela, e por um momento, algo esplêndido aconteceu. As palavras que nunca haviam sido ditas dançaram entre eles. O espaço pequeno e carregado se transformando em um campo fertilizado de possibilidades. Mas o momento evaporou rapidamente quando Luan voltou, interrompendo a tensão. "Munda. Desculpem. Tudo bem? Podemos voltar a falar sobre o estúdio?" Luan parecia animado, mas Lara sabia que a conversa havia tomado um rumo diferente. O que Daniel queria dizer? Seu olhar tinha revelações e promessas que estavam prestes a desabrochar, e a oportunidade de se aventurar por esses sentimentos oscilava entre eles como uma nota não resolvida. A noite estava apenas começando. Lara respirou fundo, sentindo que, em algum lugar, as portas se abriam para novas descobertas. Mas como seria lidar com isso tudo? Havia muito a revelar e, talvez, um amor oculto de infância que era tempo de ser reconhecido. Mas também havia os medos que poderiam quebrar tudo. "Luan, sobre a música. E se eu quisesse escrever algo mais pessoal, algo que realmente tocasse em mim?" Lara ousou perguntar, percebendo que cada passo poderia levá-la para mais perto da verdade. "Essa é a melhor ideia que você poderia ter", Luan respondia. E enquanto a animação dele preenchia o ambiente, Lara percebeu que precisava de coragem. E finalmente, entre lágrimas e sorrisos, ela sabia que seu coração tinha muito mais a dizer do que deixara no passado. E lá fora, a noite continuava firme, mas algo ainda pairava sobre o ar. O que mais estava escondido no meio dessas emoções tumultuadas? Ela se perguntava se realmente estava pronta para abrir seu coração e enfrentar o que viesse pela frente. Lara sentou-se em um sofá desgastado do estúdio. As luzes baixas criavam uma atmosfera acolhedora, mas, ao mesmo tempo, as sombras pareciam esconder seus medos. A ideia de compor algo pessoal a deixava aflita, mas, ao mesmo tempo, animada. O que aconteceria se ela realmente colocasse seus sentimentos em música? A ideia de expor sua vulnerabilidade a deixava em pânico. "Você está pronta para brilhar, Lara. Essa música vai sair do seu coração", Luan dizia num tom encorajador enquanto ajeitava os instrumentos ao seu redor. O sorriso dele era contagiante, mas a ansiedade pulsava em suas veias.
Ela queria parecer confiante, mas a verdade era que as inseguranças dançavam como fantasmas ao seu redor. E se eu não conseguir transmitir o que sinto? Lara murmurou, desviando o olhar para o chão. As dúvidas atravessavam sua mente como uma tempestade, cada uma mais esmagadora que a anterior. O que se perderia se ela falhasse? Mais que isso, quem iria ouvir e criticar sua sinceridade? Lara, você nunca vai saber se não tentar. Todos nós temos medo, mas é o medo que nos faz humanos. Luan respondeu. A paixão em sua voz era palpável. Mas aquilo não acalmava Lara. Na verdade, só aumentava sua ansiedade. O que seria expor seus medos a alguém que poderia não entender? A música que não compunha se transformava em sua fiel companheira. Mas, quando o olhar de Daniel cruzou com o dela, a energia mudou. Os olhos dele eram como um espelho refletindo todas as suas inseguranças e uma possibilidade de carinho. E isso lhe causava um turbilhão. Seria possível que ele sentisse o mesmo? Luan, pode me dar um tempo? Lara pediu, levantando-se e olhando diretamente para Daniel, que a observava com uma intensidade que a paralisava. Luan assentiu, trocando olhares compreensivos com Daniel antes de se afastar. O silêncio que caiu entre eles era quase ensurdecedor. Lara queria gritar, mas suas palavras pareciam presas na garganta. Era como se um mar de emoções a cercasse, a maioria indescritível. Daniel se aproximou, o olhar carregado de intensidade, e Lara sentiu um frio na barriga. Lara, eu não consigo mais esconder. Desde sempre, eu sempre senti algo por você. É como se você fosse a trilha que eu busquei a vida toda, Daniel disse, as palavras ecoando como música em seus ouvidos. As batidas aceleradas de seu coração eram a única trilha sonora que podiam ouvir. Um calor incontrolável subiu pelo rosto dela. Por que não falou antes? O que era um alívio agora se transformava em frustração. Era tão simples e tão complicado ao mesmo tempo. Eu tinha medo de estragar tudo. Sempre pensei que nossa amizade era preciosa demais. Mas não dá mais para esconder. Ele respondeu, a sinceridade em seu olhar fazendo com que ela se sentisse vulnerável e forte ao mesmo tempo. A conexão entre eles estava mais clara do que nunca, mas havia algo a atrapalhar. Lara mordeu o lábio, lutando contra o turbilhão de emoções. Recentemente, o que era amor parecia estar tingido de medo e insegurança. Era um sonho se tornando realidade, mas ao mesmo tempo um pesadelo à espreita. Eu não sei se estou pronta, Daniel. Eu quero, mas e se tudo mudar? As palavras saíram num suspiro, quase inaudíveis. A mudança sempre fora um desafio para ela, e isso parecia mais uma montanha a escalar. Pode não ser fácil, mas eu estou aqui. Vamos juntos enfrentar isso. A música pode nos ajudar a encontrar nosso caminho. Ele sugeriu, estendendo a mão como um convite para embarcar nessa jornada juntos. Lara olhou para a mão dele. A coragem começava a fluir em suas veias. Era mais do que uma decisão. Era uma oportunidade de se libertar de suas barreiras. Mas e os riscos? Os medos ainda estavam presentes. Um eco constante em sua mente. Sentindo a tensão se dissipar, ela respirou fundo. O silêncio foi quebrado quando um sorriso brotou em seu rosto, daquele jeito tímido, mas esperançoso. Ok, vamos tentar juntos. Mas, à medida que se preparavam para dar esse passo, uma ligação inusitada chegou. O celular de Lara vibrava com um nome que a fez perder o foco. O toque era uma notícia que poderia mudar tudo novamente. A dúvida a envolveu. O que essa chamada trouxe? Assim que atendeu, ela já esperava que a alegria fosse interrompida. Lara, você não vai acreditar quem está na cidade. A voz do outro lado da linha era conhecida e trazia uma reviravolta inesperada. Quem? Ela perguntou, o coração disparando. O que mais poderia acontecer naquelas horas que já estavam repletas de incertezas? O coração de Lara parecia uma bateria descontrolada, pulsando em alta tensão. Ela não conseguia deixar de sentir um frio na barriga enquanto aguardava a resposta do outro lado da linha. O próprio momento parecia ter parado,
como se o universo estivesse ajustando suas engrenagens para uma revelação monumental. É o Gabriel Santos, ele está em turnê e decidiu fazer uma parada aqui na cidade. Vai ter uma festa hoje à noite e quer que você vá. O nome do vocalista fez com que toda a energia na sala mudasse. Gabriel, seu ídolo desde a adolescência, aquele que sempre a inspirou a sonhar, agora estava tão perto. As memórias afloraram, os pôsteres na parede do quarto, as letras das músicas que a acompanhavam nos momentos de solidão e os momentos em que ela sonhava em conhecê-lo. Mas, mais do que isso, havia algo mais profundo. Durante todos aqueles anos, uma conexão distante se formou em seu coração, mesmo que ela nunca tivesse se permitido acreditar que pudesse ser real. Eu não sei se devo ir, Lara respondeu, sentindo um turbilhão de emoções. O que isso significaria? Encontrá-lo agora, quando sua vida estava tomando outro rumo? Lara, você precisa. É a sua chance de dar o próximo passo na sua carreira. E quem sabe, se for o caso, você pode mostrar a ele a sua música. Luan interveio, voltando ao estúdio após ouvir o que estava acontecendo. A ideia de se mostrar para alguém que admirava tanto fazia seu estômago se contorcer. Eu não consigo nem compor. Como vou apresentar algo? A insegurança voltava a tomar conta dela, como um manto pesando sobre seus ombros. O medo de falhar e ser rejeitada a paralisava. Daniel, que estava a poucos passos dela, ouviu e se aproximou. Olha, Lara, você já se abriu para mim. É hora de se abrir para o mundo. A música é genuína, e se for de verdade, isso vai tocar o coração dele. Você não pode deixar essa oportunidade passar por medo. O olhar dele era profundo, cheio de apoio. Aquela conexão crescente entre os dois parecia se fortalecer ainda mais, mas Lara não conseguia ignorar o que essa viagem à festa significaria. E se ela tomasse uma decisão errada? E se eu der errado? E se... Não, para de se sabotar. Você tem que ir. Às vezes as melhores coisas vêm dos momentos que mais nos assustam. Daniel insistiu, a paixão em sua voz ecoando no coração dela. Ele estava certo. Talvez fosse hora de deixar as incertezas para trás e se permitir a chance. O que ela não contava era que a ligação do passado estava prestes a se misturar com o presente. Lara lembrava-se de quando era mais nova e sonhava em chamar a atenção de Gabriel com suas músicas. A ideia de ser vista como artista por alguém que a inspirou tantas vezes era fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. E se eu encontrar o Gabriel e não for nada do que eu imaginei? Lara murmurou, a vulnerabilidade à flor da pele. E se você encontrar o amor da sua vida? E se tudo mudar para melhor? Daniel disse, suas palavras preenchendo a atmosfera pesada com uma esperança surpreendente. Nesse momento, Lara percebeu que estava não apenas lidando com uma escolha sobre um ídolo, mas com um dilema sobre sua própria coragem. Com a voz do outro lado ainda ressoando em seu ouvido, Lara decidiu. Ok, eu vou. Quero tentar, mesmo que tudo pareça incerto. A determinação a enchia, apesar de todos os medos. Sabia que essa seria uma noite emblemática, não apenas por encontrar seu ídolo, mas também por arriscar aquilo que mantinha guardado dentro de si. Enquanto se preparava, um pensamento a acompanhava. E se isso não for o que eu espero? E se for muito mais? O futuro estava se desenhando à sua frente e Lara se sentia pronta para explorá-lo. Porém, quando a festa começou e Lara se viu diante da multidão, com o coração na boca, um detalhe a fez hesitar. Um sussurro familiar ecoou pelo espaço, um nome que ainda a deixava sem ar. Gabriel. Mas como ela poderia se aproximar e mostrar o que sentia neste momento tão intenso? Era um novo desafio que ela precisava enfrentar, e a noite prometia mais do que apenas um encontro. Era uma jornada que poderia reescrever sua história. E, enquanto o momento se aproximava, Lara sentiu que deixaria seus medos para trás ou cairia de vez no abismo da insegurança. O que decidiria naquele instante poderia mudar sua vida para sempre. A música estava alta, o ar pulsava com uma mistura de excitação e ansiedade.
Lara observava a festa desenrolar-se diante de seus olhos, cada risada e cada brinde parecendo um eco do seu próprio coração. Ela estava ali, no meio de tantas pessoas, mas se sentia completamente só. O brilho das luzes refletia suas inseguranças, e todas as lembranças de sua juventude lhe vinham à mente. Os dias em que sonhava em ser uma grande artista, os momentos sozinha no quarto, apenas ela e seu violão. O que ela não esperava era que o tempo passasse tão rápido. Era como se cada segundo a levasse mais perto de uma verdade que ela sempre tentou ignorar. Quando seus olhos finalmente se fixaram nele, Gabriel estava cercado por admiradores, rindo e conversando como se fosse a coisa mais natural do mundo. A beleza dele parecia ainda mais radiante ao vivo, quase irreal. Ela queria gritar, correr até ele, mas seu corpo estava paralisado diante da cena. "Lara, respira, você consegue", murmurou a si mesma, sentindo a pressão de se aproximar. Um pequeno empurrão em seu coração a instigava. Talvez fosse esse o momento que mudaria tudo. Com a determinação que buscou na conversa com Daniel, ela respirou fundo e decidiu que não iria ser vencida pelo medo. "Oi!" A voz que saiu de seus lábios era um sussurro, mas uma vez que o olhar de Gabriel encontrou o seu, tudo ao seu redor pareceu silenciar. Ele sorriu, um sorriso que iluminou todo o espaço, e por um instante, Lara esqueceu que era apenas uma fã. "Oi, você é a..." ele perguntou, inclinando a cabeça curioso. A maneira como ele a olhou fazia seu coração acelerar ainda mais. Era como se ele estivesse realmente interessado. "Sou a Lara", respondeu, segurando a frase, ao mesmo tempo ansiosa e empolgada. "Eu gosto muito das suas músicas. Elas significam muito para mim." Suas mãos tremiam e seu rosto esquentava enquanto ela falava. O medo de ser uma estranha se dissipava. "Que legal, Lara! É sempre bom saber que a música toca as pessoas", Gabriel respondeu com um brilho nos olhos. Nesse momento, Lara se lembrou de todas as vezes que a música dele a confortou nos momentos difíceis. Ele era mais do que só um ídolo, era parte de quem ela se tornou. "Você toca também?" ele perguntou, como se quisesse ouvir mais sobre sua história, e foi nesse instante que algo dentro dela despertou. "Sim, eu tenho algumas canções, às vezes compartilho com amigos, mas..." A incerteza voltou a assombrá-la. "Nunca pensei em mostrar a alguém como você." A vulnerabilidade transparecia em sua voz, mas havia um peso nas palavras. Era um convite à possibilidade. "Como você sabe o que está sentindo se não se permite mostrar?" "A música foi feita para ser compartilhada", ele disse, com um tom encorajador que fez seu coração disparar. Era quase como se ele tivesse lido seus pensamentos. O ambiente ao redor começou a se mexer, e Lara percebeu que as pessoas ao seu redor estavam tão absorvidas na festa que não percebiam a conexão que havia se formado à sua frente. A partir daí, ela decidiu dar um passo adiante. "Posso tocar uma música para você? Um pedacinho só?" Gabriel a olhou, um brilho de expectativa nos olhos. A proposta fez o sangue dela ferver de nervosismo e excitação. Ele queria ouvir, ele estava interessado. Porém, a insegurança voltou a bater à porta. E se eu errar? E se ele não gostar? Ela se sentiu como se estivesse em uma ponte balançando sobre um abismo. Lara respirou fundo e, antes que pudesse pensar muito, disse: "Vou tocar." E enquanto procurava um lugar para se posicionar, com o violão nas mãos, uma nova voz soou no meio da multidão, interrompendo seu momento de coragem. Era alguém que ela não esperava ver. A tensão cresceu em seu peito. Quem era aquela pessoa que poderia mudar a direção da noite e seus planos? O que estaria prestes a acontecer poderia levar Lara a um caminho que ela nunca imaginou. "Lara, espera! Eu preciso falar com você!" A exaltação na voz era uma mistura de urgência e um apelo que fez seu coração disparar. Foi o fim da sua liberdade para agir. Mas o que ele queria, e acima de tudo, quem era essa pessoa? Lara virou-se lentamente, o violão pendurado em seu ombro,
e seus olhos se encontraram com os de Daniel. A expressão dele era séria, mas havia uma pitada de confusão que a fez se questionar o que exatamente ele queria. O coração dela pulsava descompassado, não apenas pela presença de Gabriel, mas pela iminente conversa com Daniel. "O que você está fazendo aqui?" Lara perguntou, tentando ocultar a vulnerabilidade. Ela sabia que a noite poderia ter sido um divisor de águas, mas agora tudo parecia ameaçado. "Eu precisava falar com você." Daniel hesitou, de olhos fixos no chão. De repente, a garra da insegurança apertou seu coração. O que ele poderia ter a dizer que justificasse interromper seu momento? Gabriel observou a cena, mas não se afastou. Seus olhos lançaram um olhar curioso, como se quisesse entender a relação entre os dois. "Sobre o que, Daniel?" A voz de Lara saiu mais firme do que ela se sentia. O medo de ser interrompida mais uma vez a enchia de indignação. "Eu sei que você está aqui com ele e isso..." Ele apontou com um gesto amplo, como se tentasse expressar sua frustração. "Isso é uma grande oportunidade para você. Você deve se mostrar para o mundo, tocar seu som." A paixão nas palavras dele foi sincera, mas Lara sentiu como se fosse um balde de água fria no calor da festa. "Eu não preciso da sua permissão ou do seu conselho, Daniel," ela respondeu, sua voz subindo em tom. O brigando por ser próxima de Gabriel não era a única questão aqui. Daniel sempre acreditou que poderia guiá-la, mas agora ela precisava encontrar seu próprio caminho. Ela levou a mão ao peito, tentando acalmar a tempestade de emoções que a assolava. "Eu só quero o melhor para você. É por isso que estou aqui," ele insistiu, sua voz agora mais baixa e implorativa. Nós podemos tentar fazer isso juntos, voltar a tocar como antes." As memórias de seus dias no estúdio, as canções escritas em folha de papel amassado, vieram à mente. Daniel sempre foi uma parte importante de sua musicalidade, mas ela não queria voltar atrás. O que ele não entendia era que ela estava em um novo espaço, cercada por novas possibilidades. Gabriel, tentando não se intrometer, ficou em um canto, observando como um espectador de um filme em andamento. A tensão entre os dois parecia palpável. Ele poderia ter se afastado, mas a inquietação o mantinha ali, à espera de uma resolução. "Estamos em turnos diferentes agora, Daniel. Você não pode me prender à sua ideia de música," Lara disse, sua voz saindo mais suave, entrecortada pelo coração acelerado. O que estava ocorrendo ali era uma batalha interna e externa que ela precisava enfrentar. O sonho dela não era mais dividido, estava finalmente começando a se formar. Nesse instante, Lara olhou para Gabriel. Seus olhos refletiam compreensão, quase como se ele estivesse torcendo para ela encontrar força para se libertar. Aquela troca silenciosa, carregada de significados, fez seu coração vibrar de esperança. "Se você realmente se importa comigo, então me deixe ser quem eu sou," ela finalizou. As palavras surgiram num sussurro, e um sussurro que soou carregado de emoção. O olhar de Daniel escureceu. Havia uma ferida em sua expressão, mas antes que pudesse responder, Lara virou-se, buscando um espaço que fizesse sentido. Precisava de um momento para respirar, para se firmar no que estava construindo. "Espera!" Daniel gritou frustrado. Mas seu apelo soou distante enquanto Lara se afastava. A festa continuava a pulsar, as pessoas dançando sem saber as tempestades de sentimentos que estavam tomando conta de sua mente. Gabriel finalmente se aproximou, colocando uma mão amigável em seu ombro. "Você está bem?" A preocupação na voz dele era sincera. Eu não sei," Lara respondeu, respirando fundo. Seus pensamentos estavam emaranhados, mas havia um impulso de que, apesar de tudo, ela estava mais próxima de algo maior. "Você pode tocar para mim agora?" A proposta de Gabriel, embora desconcertante, foi um convite inegável. Lara hesitou. O sentimento de se expor ainda estava ali, mas a incerteza já não a paralisava. Enquanto caminhava em direção ao pequeno palco improvisado, a mente de Lara girava. O que realmente a impedia de ser quem era?
E quando ela subiu no palco e viu Gabriel a observá-la com atenção, uma nova onda de coragem e medo a invadiu. O que aconteceria a seguir poderia mudar tudo, e em seu coração havia uma faísca de esperança. Ela respirou fundo, porque naquele momento o destino estava prestes a se revelar. Lara subiu ao pequeno palco improvisado, seu coração disparado. As luzes brilhavam intensamente e a multidão a encarava com expectativa. Ela sentiu que todos os olhares estavam voltados para si, e uma parte dela queria se esconder, mas outra parte, aquela que havia lutado para emergir, desejava brilhar. O som do violão, que ela segurava com suas mãos trêmulas, parecia mais pesado do que nunca. Você consegue, Lara, pensou, lembrando-se do apoio de Daniel e das palavras encorajadoras de Luan. E ali, diante de Gabriel, ela também se lembrava do sonho que a trouxe até ali. Respirando fundo, Lara posicionou os dedos sobre as cordas e deixou a primeira nota escapar. A sonoridade ecoou, e a energia da plateia mudou ao sentir a melodia fluir. O medo que antes a consumia começou a se dissipar, dando espaço a uma sensação de liberdade. À medida que sua voz se misturava com a música, ela sentia os medos se dissolvendo, um a um. As letras que compusera falavam de coragem, de enfrentar a timidez, de ser fiel a si mesma. Em cada verso, Lara expressava o que antes guardara dentro do peito. Era sua história, cheia de inseguranças, sonhos e, acima de tudo, amor. Este amor se expandia para além de sua paixão secreta por Gabriel. Era um amor por si mesma, uma redescoberta. Os olhos de Gabriel estavam fixos nela, admirados. Ela viu um brilho no olhar dele que a encorajou ainda mais. A conexão que forjaram naquele momento era palpável, e a música parecia unir suas almas. Com cada acorde, Lara se sentia mais presente, mais viva, mais inteira. Quando terminou a canção, a plateia explodiu em aplausos. Ela ficou paralisada por um segundo, a adrenalina correndo em suas veias, enquanto cabelos eriçados na nuca refletiam sua emoção. Então, viu Gabriel sorrindo, e sua expressão era de puro encanto. Você foi incrível! Ele aplaudiu, genuinamente emocionado. O calor de seu elogio envolveu Lara como um cobertor. No entanto, enquanto a alegria a invadia, a imagem de Daniel espreitava em sua mente, uma lembrança persistente do apoio que ele sempre ofereceu. Era hora de decidir como seguir em frente. Após a performance, Lara desceu do palco com um misto de euforia e confusão. Daniel estava mais distante que nunca, e ela sabia que precisava encarar aquilo que havia construído entre eles. Ele, que sempre esteve ao seu lado, parecia agora um capítulo delicado de sua vida. Lara! Gabriel a chamou, aproximando-se com um sorriso aberto. Você tem um talento extraordinário. Deveria pensar em gravar suas composições. Posso te ajudar se você quiser. A oferta colocava seus sonhos em bandeja de ouro. Ela sorriu, sentindo-se dividida. Obrigada, Gabriel. Isso significa muito para mim. Eu só preciso de um tempo para pensar. Lara se virou e seus olhos encontraram os de Daniel. Ele estava ali, observando, com uma expressão que misturava dor e expectativa. O calor em seus olhares fez seu estômago revirar. Lara! Daniel chamou, a voz quase perdendo-se na música da festa. Ela hesitou um momento, mas decidiu que era hora de ser verdadeira. Preciso falar com você. Com essas palavras, Lara caminhou em direção a ele, o coração batendo forte. As dúvidas e medos ainda estavam ali, mas ela havia compreendido algo fundamental. A coragem ia além de enfrentar o público. Envolvia-se abrir para aqueles que se importavam. Sobre o que aconteceu ali, começou Daniel, mas Lara o interrompeu. Eu sei que você se preocupa comigo, mas preciso seguir meu caminho. Eu estou mudando, Daniel. E quero que você seja parte disso, mas não da maneira que sempre foi. As palavras saíram com peso, um peso que pareceu iluminar seu entendimento. Ela precisava deixar claro que não queria que a amizade fosse um estandarte pesado sobre seus ombros. Eu só quero que você brinque,
que seja livre para ser quem você é, disse Lara, sentindo seu coração aquecer ao ver a expressão dele mudar. Com você ao meu lado, eu me sinto livre, Daniel murmurou, lágrimas brotando em seus olhos. Mas entendo se isso significa que devemos mudar nossa relação. Ele falava, mas Lara não o ouvia completamente. Nessa troca de olhares, ela entendeu que a verdadeira conexão estava ali, bem na essência de ambos. Era um amor que poderia coexistir, se ambos aceitassem a jornada da mudança. Posso estar pronta para um novo começo, Sé disse com um sorriso tímido. Daniel sorriu também, e a beleza daquele momento desfez as inseguranças que ainda sobreviveram. Eles estavam prontos para navegar naquela nova fase que estava se desenhando, de mãos dadas, com respeito e liberdade. A festa continuava ao fundo, mas o que realmente importava se desdobrava naquele instante. Lara tomou a liberdade de se abraçar e decidir que iria explorar sua música, mas levando sempre consigo as lembranças e a força daqueles que mais amava. E no meio do turbilhão havia uma certeza crescente. Lara sentia-se pronta para tudo o que estava por vir. Juntos, ela e Daniel poderiam escrever um novo capítulo, uma história de amor, música e crescimento. O futuro era promissor, e ela sabia, sem dúvida, que agora era seu momento de brilhar. A eternidade da noite começou a se revelar, e enquanto dançavam sob as luzes, Lara percebeu que a verdadeira música da vida sempre foi viver plenamente. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias emocionantes que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo conteúdos assim. Comente suas reações e teorias sobre a história. Quero saber o que vocês acham. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Deixe que eles também sintam essa energia.